Um bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, que fica aqui no livro de Gênesis, capítulo 29, depois você lê aí o capítulo 29. Essa história fica no livro de Gênesis. Jacó, ele serviu ao seu sogro por 7 anos para casar com Raquel. Raquel era a mulher que ele amava. Então ele trabalhou 7 anos para ter o direito de casar com a Raquel. E quando chegou o dia do casamento, teve a festa, e a Bíblia diz que à noite Jacó foi para a tenda, onde lá se encontraria com a sua esposa, a Raquel, e ele dorme aquela noite inteira com a mulher. Amanhece o dia, ele olha, e quando ele olha, não é Raquel, é Lia. É Lia que estava lá. Então ele chama Labão, seu sogro, e diz: o que o senhor fez? Eu trabalhei 7 anos para casar com Raquel, por amor de Raquel eu trabalhei esses 7 anos. E o Senhor me enviou a Lia, que era sua irmã mais velha. Então Labão disse: aqui na nossa região nós não temos o costume de casar a filha mais nova antes da mais velha. Então você vai casar sim com Raquel, mas vai ter que passar mais uma semana, com a Lia, e depois você casa com a Raquel. E ali ele teria 2 esposas, no caso. Ele teria que trabalhar mais 7 anos agora. Então uma semana depois ele casou com Raquel, trabalhou mais 7 anos para poder ter o direito de casar com ela. E ele se sentiu lesado, se sentiu enganado, mas o que o Jacó não sabia é que todos aqueles acontecimentos que aconteciam na vida do Jacó estava enquadrado dentro do plano de Deus. O que às vezes eu e você não sabe é que alguns acontecimentos desagradáveis em nossas vidas estão dentro dos planos do Senhor. Jacó, aquilo foi desagradável para ele, aquilo foi constrangedor, mas era aquilo que tinha que acontecer. E com aquelas mulheres vieram mais 2 servas empregadas, aquelas 2 mulheres dele, teve mais 2 servas, que depois se tornaram também mulheres do Jacó, e aí já se fez 4 mulheres na história dele. A história de quem estava planejando apenas uma, agora já teve 4 mulheres que adentraram a história de Jacó. Isso parecia estranho para Jacó, mas todos aqueles acontecimentos estavam dentro dos planos de Deus, embora Jacó não soubesse de tudo isso. O que aconteceu é que daquelas 4 mulheres vieram as 12 tribos de Israel. Não podia faltar nenhuma dessas tribos, teriam que ser 12 tribos, era plano de Deus. Então tem coisas desagradáveis que acontecem na minha e na sua vida, que às vezes é constrangedor, desapontador, desafiador, nos traz angústia, nos traz tristeza, nos traz às vezes aparentemente uma confusão, tudo que estava acontecendo ali na vida de Jacó, o homem que amava uma mulher só, que era Raquel, de repente ele se vê disputado por 4 mulheres, e de repente ele se vê ali com 12 filhos, que eram os planos de Deus para ser a nação de Israel. E Jacó não estava entendendo nada na sua vida, mas depois ele entendeu, sabe? Jesus disse: tem coisa que eu faço agora, falou para os discípulos, que vocês só vão entender depois. Então, tem acontecimentos na minha, na sua vida, coisas que acontecem na minha e na sua vida que você só vai entender depois, e depois você vai ver e compreender que era um plano de Deus para nós, para mim e para você, embora nós não compreendêssemos. Então, e às vezes sofremos com essas coisas, como o Jacó sofreu, com certeza, muitas vezes, com os acontecimentos, o desencadear que estava desenrolando na vida dele, por ele não compreender as coisas momentâneas que estavam acontecendo.
Mas é necessário que eu e você compreenda os acontecimentos e entenda, já está mais do que na hora, não é? Da gente entender que a nossa vida é um plano de Deus. Deus planejou todas as coisas, as desagradáveis também. Poxa, pastor, ele planejou até essas questões? Planejou. O próprio Jesus, quando veio, ele disse isso: olha, no mundo tereis aflições. Ou seja, dentro dos planos tem problema também. Tem problema, você precisa saber lidar com os problemas e saber que até os problemas estão pautados dentro dos planos, né? Quantos problemas o José, o filho de Jacó, aí, não teve para ocupar o seu espaço de governador, né? Vários problemas assolaram sua vida, mas tudo tinha um propósito. Então, na vida de Jacó tinha um propósito, na vida de José tinha um propósito. Na sua vida, esses problemas, essas coisas que às vezes você não entende que acontece, que atrapalha tudo, tem um propósito. Então, você precisa passar por esse propósito de Deus, não é? E que agora as pessoas, graças a Deus, mudaram o nome de prova. Não é mais prova, porque eu já estava cansado de ouvir esse nome prova. Agora é processo, né? Então a gente temos que passar por esse processo, né? Que é um propósito de Deus na minha e na sua vida. Então nós temos que passar por esses processos que Deus permite. O próprio Jesus, né? Antes dele vir aqui para a terra, a Bíblia diz que ele já existia no céu, ele já tinha o seu trono, né? E ele se ofereceu para vir aqui passar por tudo isso, né? Deus tinha aquele plano, mas precisava de alguém para passar por aquele processo, né? E morrer na cruz para salvar a humanidade. Então Jesus, ele se ofereceu para vir aqui. Mas ainda, vamos fazer uma conjectura aqui, né? Conjectura, vamos falar aqui de algo que não está escrito, mas que temos uma linha de raciocínio, de pensamento, né? Deus mostrou o seu plano, né? Antes de Jesus vir para cá, olha, o plano é esse aqui, né? Vai ter coisas boas e vai ter esse aqui de ruim. Ou seja, ele teria que ser traído, ele teria que ser espancado e morto para cumprir o plano de Deus. Então isso seria uma aflição muito grande que Jesus passaria, que estava dentro dos planos de Deus. Era plano de Deus que Jesus fosse ali traído, que Jesus fosse entregue para ser espancado e morto. Mas, puxa, pastor, isso é um plano de Deus? Bispo, isso é um plano de Deus? Aí você acha que o plano de Deus é só rosas? Então, quando você está passando em momentos de tribulação, dificuldade, você não sabe, você começa a tirar pedra em todo mundo, começa a ficar com mágoa, começa a guardar mágoas, rancores, não é? Não sabe perdoar. Então, tudo que está se passando na minha vida, na sua vida, se passou na vida de Jesus também, tudo que se passou na vida de Jacó também, de José e de outros servos de Deus, se passaram problemas e grandes desafios em que trouxeram grandes angústias, tristeza, desapontamento. Alguns servos de Deus atribulados ficaram até revoltados contra o Senhor. O próprio Jeremias, o grande profeta Jeremias, disse: Senhor, nunca mais eu vou falar no seu nome. Não é só rosas, tem problemas sim. Agora, por que esses problemas? Esses problemas, eles fazem parte. E nós precisamos compreender, puxa, eu estou passando um problema agora muito grande, mas faz parte do processo, ou seja, da prova, que agora mudou de nome, é processo. Gostei mais desse nome, processo, eu já estava cansado, né? Mais de 15 anos numa prova, então eu precisava até de um nome novo para essa prova. Então, isso faz parte do processo para que eu e você chegue ao determinado lugar que Deus determinou para mim e para você. O lugar da vitória. É assim. O lugar que Deus tem para mim e para você é o lugar da vitória. Mas até chegar no lugar da vitória, Israel teve que passar por um deserto em que faltou pão, faltou água, não é? Faltou aquela carninha que eles desejaram lá comer a carne. Deus mandou lá cordonizes. Faltou muita coisa e muitas coisas causaram decepções na vida deles. Mas até nós chegar no lugar do pódio, no lugar da vitória,
Então, até nós chegar no lugar em que Deus quer, nós temos que ser moldados. E para ser moldados, Deus permite alguns probleminhas em nossas vidas para que nós melhore mais como ser humano. Eu não queria ser o ser humano que eu era há 20 anos atrás. Deus me defenda. Tinha mais defeito de que... Quer dizer, não eram muitos defeitos, mas eram defeitos graves. Poucos graves, porque era muito. Então tinha mais defeito do que um carro, vamos dizer assim, um carro velhinho e mal cuidado. Tava cheio de defeito, né? Por falar em carro, agora que eu me lembrei. Por falar em carro, glória a Deus, pelo menos ontem eu sonhei, Deus me dava um carro. Ele me deu 3 aí, Deus me deu e Deus tirou. Então, e aí eu sonhei ontem, vamos ver. Daqui a pouco ele vai chegar aí. Que nem José aqui, só sonhando e Deus realiza. Nós sonha e Deus realiza. Vamos lá orar. Eu quero orar por você, né? Você o que você está passando aí? Você está passando um momento de dificuldade, de tribulação, de luta. Então aquieta o seu coração, se acalme. Isso faz parte do plano. O problema faz parte, pastor? Faz. Essa minha angústia aqui faz parte? Faz parte e faz bem. O pessoal, antigamente, eles tinham dizer assim, olha, não há mal que não traga um bem. Ou seja, esse problema é para algo bom. É algo bom. Aquele problema na vida de Jacó era para algo bom. Ele estava tendo problemas ali, mas teve uns filhos muito abençoados que estão aí na história até hoje. Cumpriu o propósito de Deus. O propósito de Deus, né, às vezes, nem sempre, como eu já falei aqui, é um mar de rosas, né? E às vezes é um mar de rosas. Mas você sabe que as rosas, não sei se é todas, mas pelo menos as que eu conheço, tem espinho, não é? Às vezes é um mar de rosa, às vezes é um mar de rosas, mas tem uns espinhos ali por meio, que às vezes a pessoa se fura. Às vezes dá uma furadinha, mas a dor passa, não é? Quantas aqui mesmo aqui, tem muito esse nordestinho aqui abençoado, nós temos aqui, minhas meninas, aqui tem a espinho. Quantas furadas de espinho já levei aqui? Não dá nem para contar, nem para catalogar. E passou, ó. Não tô sentindo nada agora sobre os espinhos, né? Mas a gente andando aqui nas roças aqui. Ah, Jesus, tem lugar na roça que você não tem. Você às vezes chega num lugar que você não tem nem saída. Fica caçando lugar para sair do meio dos espinhos. E fica difícil. Com muita dificuldade a gente sai às vezes. Eu quero orar por você agora, tá? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu estou aqui com o teu servo, com a tua serva, Senhor, orando por ele, por ela, pela família, não é, meu Pai? Família, projeto de Deus. Projeto de Deus que às vezes traz uma tribulação tremenda, não é pra gente? A gente que é pai sabe disso, as mães sabem disso. Nós sofremos, Senhor, às vezes, né, com esse projeto maravilhoso que o Senhor criou. E damos graças a Ti por esse projeto, não é? Quantas pessoas não querem ter esse projeto, quer ter um filho, não tem. E nós, o Senhor tem abençoado, né, ricamente. Somos ricos, graças a Deus, pela nossa família, pelos filhos que o Senhor nos deste. Mas tem servos teus aqui que às vezes que está angustiado, atribulado, Senhor, por problemas, não só com a família, mas com as coisas, acontecimentos na vida que acontecem, o que nós às vezes não entendemos e culpamos os homens, né? Como somos carnais e muitas das vezes não estamos em espírito, culpamos os homens, culpamos os demônios, culpamos todo mundo. Mas não vemos às vezes a ação da tua mão, Senhor, dando aquela permissão para os acontecimentos. Eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor acalme os nervos do teu servo, da tua serva, dê sabedoria e entendimento para ele e ela lidar com essa situação, saber perdoar, saber amar, não guardar o rancor, o ódio e saber que no meio de tudo isso é um projeto teu, Senhor. Tem um projeto teu aí sendo, Senhor, executado no meio de todos os problemas, as dificuldades,